Olá, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo em paz. Sejam bem-vindos ao nosso novo trabalho. Hoje nós estamos começando uma série de pelo menos 7 vídeos que nós vamos falar sobre os 7 pecados capitais. Expressão essa que foi criada pela Igreja Católica Apostólica Romana, mais ou menos entre os séculos 5 e 6 depois de Cristo. Porém, a organização dessas tendências comportamentais do ser humano, ela foi organizada por um monge, né, por um frade, e ele organizou 7 tendências, né, que mais aparecem no comportamento humano. E o Papa Gregório I, entre o século V até o século VI, mais ou menos nessa época, ele foi e instituiu esse nome como 7 pecados capitais, trazendo dos 7 pecados assim os mais importantes, aquilo que deveria ser mais considerado e aquilo que não deveria ser mais considerado. Então nós vamos tratar desse e hoje nós vamos falar do nosso primeiro pecado capital. E desse primeiro pecado capital nós temos a soberba. Soberba. A soberba, ou a gente poderia também chamar de vaidade, ou orgulho, né? Segundo aquilo que foi instituído pela igreja, é o pecado mais assim forte dentro do ser humano. Segundo o que foi instituído, a mãe de todos os pecados, ou pai de todos os pecados, por assim dizer. Porém, tem outras questões em relação a isso, são questões muito profundas, né? Porque nós vamos trazer percepções de consciência em relação de como assim a soberba, como que foi criado, por que a soberba é instituído como o pai de todos os pecados, ou a mãe de todos os pecados, bom, não importa aí o gênero, né? Bom, lá no Gênesis já acontece a primeira demonstração de soberba, de orgulho, no ser humano, né, segundo a tradição. Adão e Eva, quando eles desobedecem à ordem de Deus para não comerem da árvore do bem e do mal, do conhecimento do bem e do mal, e após serem, como eu poderia dizer, tentados pela serpente original, eles desobedeceram a Deus. E também foi um ato de soberba, assim, a vontade de serem iguais a Deus, né? É uma consideração daquilo que é o orgulho. Mas saindo um pouco dessa consideração teológica, religiosa, nós também podemos considerar que isso tem a ver com a questão do ego do ser humano. Aquilo que é o meu, aquilo que é o meu possuir, o meu ter, o que eu sou. Hoje, no nosso mundo, né, completamente conectado e globalizado, esse é um pecado, segundo a tradição, que ele está assim exacerbado, né? A vaidade, o orgulho, assim, muitos de nós pensando que somos a última bolacha do biscoito, como diz um grande amigo, e nós não somos. Isso não é bem assim. Se nós levarmos em consideração que nós estamos em um planeta pequitinho, e dentro desse planeta que, assim, na nossa percepção ele é gigante, mas na percepção do sistema solar ele é pequeno, na percepção da galáxia é menor do que um grão de areia, no meio de grãos de areia que dariam para contar todas as areias de uma praia, né, só naquela galáxia. Ou seja, quantos sistemas solares maiores, mais volumosos do que o nosso, mais exuberantes do que o nosso existem. Nesse existir, estamos aqui, eu, achando que eu sou o centro do universo, né, e que o mundo deve servir aos meus propósitos e que eu sou a pessoa mais importante desse mundo. Nesse momento eu acabo esquecendo da minha necessidade de partilhar esse existir com as outras pessoas. Nesse momento eu acabo me desconectando daquilo que
sou eu, daquilo que é o outro e daquilo que somos todos nós. Então, para que nós conheçamos, né, se nós temos essa debilidade, essa necessidade de conhecimento, essa necessidade de crescimento, nós também temos que abrir os nossos horizontes, ampliar a nossa visão. Nós temos que fazer um trabalho interno para saber qual a dimensão desse narciso que está dentro da vaidade, do orgulho e da soberba que habita em mim, que habita em você. E não existe uma fórmula que uma pessoa venha entregar para dizer você é vaidoso, você é orgulhoso. Porque aquilo que uma pessoa entrega é apenas a percepção daquilo que existe dentro dela em relação a mim. A única pessoa que pode ter uma consideração verdadeira, uma pessoa que pode ter uma mensuração verdadeira daquilo que habita em mim, nesse aspecto da vaidade, nesse aspecto do orgulho, sou eu. Então é por isso que é tão importante esse trabalho de conhecimento de mim mesmo. Já estava escrito lá no Templo de Delfos, há mais de 2.500 anos antes de Cristo. Conhece a ti mesmo, ou seja, o propósito de tudo é conhecer a nós mesmos. E nesse aspecto, considerar que o orgulho, a vaidade, a soberba, que é tudo a mesma coisa, o pai ou a mãe de todos os pecados, eu considero que está certo, porque assim, é muito complexo a gente lidar com aquilo que a gente é. É muito mais complexo a gente tentar reestruturar, reformular, reconstruir algo dentro de nós, né, para nos tornarmos melhores do que julgar aquilo na outra pessoa. E quando nós vamos falar, eu sempre levo em consideração que eu vou entrar em contato com aquilo que foi o pensamento daqueles homens há quase 6 séculos atrás. Porque para considerar a vaidade como algo tão destrutivo para o ser, é porque aquela pessoa que instituiu esse pecado, né, essa necessidade de crescimento do ser humano, havia alguma coisa dentro dele que falava, cara, isso aqui é algo que você também não consegue com facilidade transpor. E é por causa dessa dificuldade de transpor essa deficiência moral é que você vai instituir, é que eu instituí esse pecado como o pecado mais importante. O valor que se contrapõe ao pecado do orgulho, né, da vaidade e da soberba é a humildade. Humildade que vem da palavra humus, né, na sua etimologia, ou seja, perto da terra, baixo, muito assim, um estado de devoção, né? Essa humildade, né? Esse trabalho da humildade, de saber que nós não somos a pessoa mais importante do planeta para todo o universo, isso faz com que a gente comece a se reconhecer, a nos reconhecer como alguém que faz parte de algo muito maior, mas assim como também todas as outras pessoas fazem parte também desse algo muito maior. Todos os animais fazem parte, toda a estrutura do mundo em que vivemos fazem parte disso que também é maior. Nós começamos a perceber que nós somos apenas uma célula importante para um organismo, para um corpo muito maior. E todas as outras células, sem elas o corpo não poderia existir. Nós não somos o corpo, nós somos uma célula, nós somos uma partícula dessa criação. Dentro da importância que essa partícula ela deve ter, e ela tem que se reconhecer em sua importância, mas ela não pode pensar jamais que ela é o corpo. Então, nós temos que começar a trabalhar em nós, né, esse desvio do nosso caráter, né? Começar a trabalhar esse orgulho, começar a trabalhar essa soberba, para que nós tenhamos a possibilidade de nos relacionar
com as outras pessoas de uma forma mais harmoniosa e mais saudável. E que nós também, a partir do momento que nós reconhecemos essa importância verdadeira que nós temos, o que é um ato de auto-amor, mas não é vaidade, a gente começa também a fazer um relacionamento, ter um relacionamento muito profundo com a gente. A gente agrega, a gente inclui tudo que está em volta da gente, mas a gente também se inclui nessa equação, com a nossa proporção, sem ser maior, sem ser menor, sem ser mais especial, sem ser menos especial, mas apenas dando o nosso recado, na medida das nossas possibilidades, com o melhor que nós temos para oferecer. Assim, com o trabalho, né, dessas necessidades, dessas peculiaridades daquilo que somos, a gente pode crescer. A gente pode superar essas impossibilidades que habitam em nós, como esses 7 pecados capitais. Hoje, assim, é pouco tempo para falar sobre algo tão vasto, né? Mas hoje nós falamos um pouquinho sobre o pecado do orgulho, da soberba. Voltando um pouquinho para a palavra, no Eclesiastes tem uma palavra que é atribuída ao rei Salomão: vaidade de vaidades, tudo é vaidade, né? Tudo é vaidade. Ou seja, assim, nós estamos falando de um imperador que foi extremamente importante na história do povo judeu, e ele reconhece com toda a sua sabedoria o quanto ainda nele, com todo o conhecimento que esse homem portou, o quanto nele ainda habita, enquanto ser humano, esse sentimento de vaidade. Se um homem, no caráter de Salomão, tinha algo muito importante para trabalhar nesse aspecto, nós também o temos. Ele fala assim: porque muita sabedoria é um enfado, e o que aumenta em conhecimento, aumenta em dor. Olha que coisa mais que fala mais produtivo, que fala mais profunda no aspecto desse reconhecimento, né? Daquilo que é, das impossibilidades daquilo que somos, com todas as possibilidades que ainda também somos. Hoje nós falamos um pouco sobre a soberba. Daqui a pouco nós vamos falar sobre o nosso próximo pecado capital, a avareza. Muito obrigado, fiquem com Deus e sejam bem-vindos a este novo trabalho, os 7 pecados capitais. Até a próxima.